Fala, pessoal! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. E hoje a gente vai falar sobre um tema diferente. É igual, mas é diferente. Por que é igual? Porque a gente vai continuar falando sobre os tecidos, né, que fazem parte aí daquela matéria grande da biologia chamada de histologia, tá? Então, quando vocês verem esse nome, não se assustem. Afinal, vocês já estão mais do que acostumados, né? A gente já estudou quais tecidos? Epitelial, conjuntivo. Hoje a gente vai ver mais um, tá? E na próxima aula a gente vai ver outro. Haha, olha essa coisa. Tá? Então a ideia é que a gente estude os principais, né? Os tecidos aí que fazem parte da histologia humana e façamos alguns exercícios, né? Pra gente treinar um pouquinho tudo isso que a gente tá aprendendo, beleza? Para você que não viu duas aulas anteriores, volte e assista, tá? É importante, por mais que as aulas sejam sobre tecidos independentes. É interessante ver desde a primeira, porque lá na primeira eu explico um pouquinho, né, da organização dos tecidos, por que que a gente estuda esses tecidos, né, e não mais, não menos, tá bom? Então vejam lá desde o tecido epitelial. E se você quer saber mais sobre o tecido ósseo, chegou o seu momento. Deixa eu ir abrindo a nossa aulinha por aqui. Enquanto isso, vamos relembrando aí, ó. Vão falando para mim o que que vocês lembram quando a gente fala sobre tecidos? Ó, vou até chegar um pouquinho aqui. Será que a gente fala só sobre célula? Lá na primeira aula, né? Até por isso que eu faço questão de vocês verem a primeira aula sobre tecidos. Eu falei sobre o nível organizacional dos seres vivos, né? Então, por que que a gente estuda os tecidos? Porque são composições aí de células, tá? Composição de tecidos vão formar órgãos, beleza? Quando a gente falou de tecido epitelial, esse foi um ponto importante. Por quê? Porque a gente fala que a pele é um órgão. Por quê? Porque ela é formada por tecido epitelial, por tecido conjuntivo, tá? Na aula de hoje a gente vai ver um outro paradigma também. E deixa eu parar de enrolar, né? Afinal, eu já tô falando muito aqui. Vocês querem saber mais sobre o tecido ósseo, tá? Mas ó, a gente fez uma revisãozinha aí, né? Vocês foram puxando alguns pontos sobre o tecido epitelial. Façam a mesma coisa sobre o tecido conjuntivo, tá? Inclusive, é uma dica que eu dou pra vocês. Prometo que é a última parte que eu vou enrolar aqui. Mas nem é enrolação, é dica, tá? Ó, sempre quando vocês forem estudar alguma coisa, fazer uma revisão, principalmente, tentem relembrar tudo o que vocês já sabem. Coloca no papel, vão colocando as palavras-chave. Porque depois vocês vão pesquisar de novo, vão assistir a aula de novo, e aí vai ficar mais fácil de lembrar o que que vocês esqueceram, o que que vocês realmente lembraram, tá bom? Parece que não, mas ajuda a fixar muito conteúdo dessa forma. Belezinha? Então, sem mais delongas, hoje a gente vai estudar sobre o tecido ósseo. O que que a gente vai ver então? Algumas características gerais, as principais células do tecido ósseo, que mais? Ó, calcitonina versus paratormônio, tá? E alguns tipos de ossos e ossificação. Beleza? Vamos nessa então, ó. Lembrando então, quando a gente fala de tecido ósseo, a gente ainda está falando de um tecido conjuntivo, tá? Mas é um tecido conjuntivo que tem uma especialização, tá? Então é um tecido conjuntivo, lembra? Quando a gente fala de conjuntivo, a gente tem dois tipos: tecido conjuntivo propriamente dito ou os que são especiais. Qual que era a principal diferença? Ó, esse brainstorming aí, né, que eu tô fazendo com vocês, que vocês têm que fazer. Tecido conjuntivo propriamente dito, o que que ele tem de diferente aqui dos especiais? Só o nome? Não, né? Propriamente dito, é um conjuntivo, ele tem a função de justamente fornecer uma adesão, uma união, sustentação entre outros tecidos, né? Entre diferentes tecidos. Já os especiais, eles são, por exemplo, mais específicos, tá? A gente viu lá o tecido conjuntivo adiposo,
tá? A gente viu qual mais que a gente viu na aula passada. Vamos lá, vamos lá. Vamos puxar um remember aqui. Deixa eu abrir a aulinha. Quando a gente fala de tecido conjuntivo especial, a gente também falou do cartilaginoso. Ó. Foi antes de eu abrir a aulinha, aí pra gente lembrar. Cartilaginoso, cartilaginoso, tá? E hoje a gente vai ver sobre o ósseo. Belezinha? Então, falando em tecido conjuntivo, vocês têm que lembrar dessas duas diferenciações, tá? Muito bem. Quando a gente estuda o tecido ósseo, provavelmente a primeira imagem aí que vem à cabeça de vocês é de um osso, de um esqueleto. E faz sentido, mas não necessariamente isso é o tecido ósseo, tá? Então, a gente vai ver um pouquinho sobre a composição, sobre a estrutura e algumas funções, tá? A gente vai ver até os principais tipos de células e os processos de formação e remodelação, beleza? Falar em tecido ósseo, justamente, né? Tem a ver então com a estrutura. Que mais? Sustentação. Vão colocando essas palavrinhas aí que vocês já ouviram falar para ver se realmente tem a ver com esse tecido. Que mais? Rigidez, talvez, né? Rigidez. Tá bom? Então, muito bem. Vamos ver se tudo isso daqui tem a ver ou não. Legal. Quando a gente fala sobre o tecido ósseo, a gente tem que saber algumas composições dele. Então, ó, ele é formado por uma matriz extracelular mineralizada, tá? Então, lembra quando a gente estudou o tecido epitelial e o conjuntivo? Que a gente estudava os tipos de célula, né? As formas da célula, se elas eram muito unidas, se elas tinham muita substância entre elas, né? Uma matriz entre elas. Quando a gente fala sobre o tecido ósseo, essa matriz que fica entre as células, ela é mais mineralizada. Então, a composição dela, ó, é de colágeno, cristais de hidroxipatita, tá? Que são substâncias mais condensadas, vamos dizer assim, né? Mais rígidas, tá? Então, essa estrutura confere resistência, rigidez e durabilidade aos ossos. Belezinha? Muito bem. Que mais, então? Falar em tecido ósseo. Quais que são as principais funções dele? Sustentar e proteger órgãos vitais. Olha só, a gente também tem essa questão de proteção, né? Por exemplo, imagina o coração. Não, o coração não é um osso, tá? Não pasmem, a biologia também não é tão doida assim. O que que acontece? Coração, os nossos pulmões, eles estão envoltos, protegidos por vários ossos, por uma caixa, né, torácica, enfim, por vários conjuntinhos aí de ossos. Então, esses ossos, eles não estão ali por acaso, né? Eles estão ali justamente para proteger alguns órgãos, tá? Além também, né, de sustentar toda essa parte do nosso tórax, né, consequentemente, né, dos nossos membros superiores, beleza? O tecido ósseo também é muito importante, ó, para armazenar minerais. A gente vai ver, por exemplo, em um momento, imagina uma mãe que está grávida. Que aconteceria se ela deixasse de comer leite, de tomar leite, de comer queijo, se ela deixasse de consumir cálcio durante a gravidez dela? Vocês acham que o bebê ia nascer desnutrido? Não. Por quê? Porque o próprio corpo da mãe, durante a gestação do bebê, é responsável por fornecer minerais, a partir aí do seu tecido ósseo, para o bebê, tá? Por exemplo, cálcio. O próprio corpo, né, as próprias células, quando elas começarem a ser um pouco mais velhas, por exemplo, elas vão ter essa função de distribuição de nutrientes. Olha que genial, né? Por quê? Porque justamente pode acontecer essa situação.
Pode acontecer uma outra situação, por exemplo, de uma parte do seu corpo precisar mais de uma nutrição, né? Por exemplo, de cálcio, do que outra parte do seu corpo. Então, seu próprio corpo pode ir regulando essa distribuição e concentração de nutrientes, como cálcio. Beleza? Muito bem. Então, esse tecido também é importante por conta disso. Ele também está ligado na produção de células sanguíneas. Sim. Tecido ósseo tem bastante a ver com o tecido hematopoético, né? Que a gente falou na aula passada. Na aula passada, não, a gente ainda não falou sobre ele. A gente vai falar talvez daqui duas aulas, vai? Mas eles estão muito interligados, né? A gente vai ver que o tecido ósseo também está muito ligado com o tecido nervoso, que a gente vai ver daqui duas aulas. O tecido hematopoético, acho que vai ser daqui três aulas, tá? Mas enfim, ó. E conforme eu já tinha explicado para vocês, o tecido ósseo tem super a ver com a regulação da homeostase do cálcio. O que que é a homeostase? Já falei em umas aulas bem antigas aí para vocês. Homeostase é quando a gente fala de equilíbrio, tá? Então, manter uma concentração, ó, vocês devem ter aprendido isso em química, né? Símbolozinho aí da concentração. Então, manter os níveis de concentração do cálcio iguais ou estáveis, né? Distribuídos aí pelo meu corpo. Beleza? Show de bola. Essa imagem aqui, ó, a gente vai estudar com calma, porque ela tá bem completa. Então, ó, quando a gente fala sobre o tecido ósseo, você tem que saber, então, que ele é responsável pela sustentação, pela movimentação também, porque o tecido ósseo, como a gente fala em um tecido conjuntivo, ele tá muito mais ligado, por exemplo, com tendões. Tendões, na verdade, acaba sendo mais um pouco tecido muscular, né? Mas a gente também tem uma parte aí ligada do tecido conjuntivo, tá bom? Que mais? Que mais? Que mais? Legal. Então tem a ver com a movimentação, tá? Com a proteção, com o crescimento. Por que, Ju, crescimento? Porque o osso, a gente não nasce, por exemplo, com um osso que vai ser desse tamanho para a vida toda, né? A gente vai regulando esses níveis de cálcio, vai regulando o crescimento ósseo. Por quê? De acordo com o tecido, né? De acordo com as formações de células do tecido, tá bom? Então, esse crescimento ósseo que a gente tem é a partir dessa renovação do meu tecido. Que mais? E ele é uma importante reserva de cálcio, tá? Ponto que vai fazer assim, ó, na cabeça de vocês. A gente falou que a pele é um órgão. O osso também é um órgão. Ele não é só um osso que você joga para seus cachorros. Não. O osso, ele também é um órgão. Por quê? O que que a gente fala que é um órgão na biologia? Conjunto de tecidos. Lá em um osso, por exemplo, a gente tem o tecido ósseo, sim, mas a gente também tem tecido nervoso, ah, o tecido hematopoético. Olha só, nessa partezinha aqui, na epífise do meu osso, nessa parte aqui, né, que falam que é a cabeça do osso, chamada de epífise, então, a gente tem uma grande concentração de medula óssea vermelha. O que que é isso? É a nossa parte ah, do tecido ósseo responsável pelo crescimento, pela fabricação de células ósseas, tá? Células ósseas e também de células sanguíneas. Por isso que a gente tem aqui a medula óssea sendo vermelha, porque justamente a gente tem uma concentração nessa epífise e nessa epífise também de reservas de sangue. Reserva de sangue ficou estranho, né? Parece que é a bolsa de sangue que a gente tem aqui, de vasos sanguíneos, tá? Então, essa partezinha aqui, ela é muito importante por irrigar meu osso, por nutrir meu osso, tá? Lembra que o sangue, ele acaba sendo um canal aí, né? De irrigação, de oxigenação, tá bom? Então, é essa parte aqui que promove isso pro meu osso, pro meu tecido ósseo, que, consequentemente, tecido ósseo também está concentrado nessa outra parte do osso, que é chamada de diáfise. Então, essa é a diáfise e essa
É a epífise, tá bom? Belezinha? Muito bem. Por que que o osso é um órgão, então? Porque a gente tem células aqui do nosso tecido hematopoético, do tecido sanguíneo, né? Mais pra frente, em associação com o tecido ósseo, tá bom? Olha só, por exemplo, se a gente der um zoom. Ah, antes da gente dar um zoom, vamos voltar aqui pro macro, né? Pro maior. Maior, olha só a escala, né? Quando a gente está falando dessa daqui, a gente está ampliando, tá? Essa parte da diáfise, se a gente falou aqui em cima, então, que é a nossa medula óssea vermelha, essa parte do meio, diáfise, perdão, é a medula óssea amarela. Por quê? Porque aqui no meio a gente tem uma grande concentração de células também de gordura, tá? Essas células aqui do tecido ósseo, elas contêm uma grande quantidade de gordura. Por quê? A gordura, ela é formada por lipídio. O lipídio, ele se dissolve em água? Nananina, não. Então, qual que é a principal função aqui? Tornar o osso um pouco mais leve. Se tudo isso daqui fosse um osso rígido, né, sem uma certa flexibilidade também, o nosso corpo seria muito mais pesado, tá? Então, por isso que esse meio aqui, ele é muito importante para gerar uma certa flexibilidade e uma certa maleabilidade. Haha, agora eu falei certo. Maleabilidade e, consequentemente, tornar o osso um pouco mais leve, tá bom? Legal. Agora sim, a gente vem para esse lado aqui. Agora a gente dá um zoom nessa parte aqui do meinho da diáfise, tá? Falando um pouco mais aí sobre o nosso tecido ósseo, tá? Muito bem. Então, quando a gente olha no detalhe aqui, a gente tem diferentes tipos de células, tá? Vamos começar por esse meinho aqui, ó. Endósteo. O que que é isso? Opa, deixa eu voltar aqui, olha só. Então, pessoal, ó, essa parte do meio aqui, ela é responsável pela minha produção da matriz óssea, tá? Então, olha só, a gente acaba intensificando promoção, né, a fabricação da matriz óssea bem nessa parte central aqui do osso, beleza? É como se a gente tivesse um osso compactado aqui, né? Um osso mais rígido. A gente está olhando justamente para a parte interna aqui do osso, tá? Quando a gente olha agora para o periósteo, essa partezinha aqui, né? Um pouco mais, ó, essa camada um pouco mais externa, é como se a gente estivesse falando de uma membrana. Membrana, tá? É uma membrana de tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo, que tem justamente essa função de revestimento, tá? Da superfície externa aí da maior parte dos ossos, principalmente os ossos que estão ligados à articulação. Beleza? Então falou, ó, periósteo, a gente está falando de uma membrana de revestimento. Quando a gente fala agora do osteócito, olha só, então aqui é um ponto importante, né? Justamente porque a gente tem a associação do nosso tecido ósseo com o tecido conjuntivo e de novo aqui embaixo com tecido ósseo. Por quê? Os osteócitos, eles são células maduras do meu tecido ósseo, tá? Bem no interior aqui da nossa matriz óssea, beleza? Então, quando a gente fala de osteócitos, são células um pouco mais achatadinhas que estão dentro aqui da minha matriz, tá bom? Beleza? Osteócito, né? Aí tem um pouco mais até de relação com o osso, tá? Peri, lembra que é uma área, por exemplo, um perímetro, tá? Que tá por fora, para vocês não fazerem
Confusão. Os osteócitos, então, são células um pouco mais achatadas, um pouco menores. Lembra também uma coisa importante aqui, ó, osteócitos são diferentes, tá, de osteoblastos. A gente vai ver no próximo slide o que que são osteoblastos, tá? Mas são células um pouco mais diferenciadas, mais maduras aqui, né? Não tão novas que nem os osteoblastos. Belezinha? Muito bem. Quando a gente fala agora do canal de Volkmann, tem muitas pronúncias aqui, né? Depende aí do seu nível de alemão, não sei, enfim. Eu falo canal de Volkmann. O que que é o canal de Volkmann? São esses, como se fossem uns túneis aqui dentro do meu osso, do tecido ósseo, que são muito irrigados, tá? Eles são compostos aí por tecido ósseo que permitem uma certa irrigação para o meu tecido, tá bom? Já o canal de Havertz são os canais centrais do meu canal de Volkmann, tá? Então, sim, eles estão interligados. E eles também estão percorridos aqui por tecidos sanguíneos. Olha, como se cada saidinha, agora azul, né, não mais vermelha, fosse o nosso canal de Havertz, tá? Então, o que acaba mudando justamente é a posição, né, a disposição deles, tá bom? Então, e o canal de Havertz também, ele tem uma maior inervação do que o canal de Volkmann, tá? Ponto importante para a gente falar aqui das características do tecido ósseo. Então, o tecido ósseo, conforme a gente acabou de ver, ele é um tecido vascularizado e também neural, ou seja, ele contém aí a presença, né, de células sanguíneas, tá? E também de células nervosas. Ponto importante, o tecido ósseo, ele contém fosfato de cálcio. O fosfato de cálcio é a substância responsável por dar rigidez ao osso, beleza? E também ele é formado por colágeno. Qual que é a principal função do colágeno no tecido ósseo? Fazer isso aqui, ó, dar suporte de tensão. Imagina um osso batendo com um osso, se ele quebrasse. A gente não ia ter essa tensão justamente para dissipar essa energia. Ia ser muito mais fácil de um osso chocar com outro e quebrar, né? Espatifar, virar farelo. Então, por essa composição aqui do colágeno, a gente tem essa dissipação da energia, né? E, consequentemente, um menor choque aí entre os ossos, tá bom? Entre uma queda, enfim, algum choque. Beleza, pessoal? Que mais, ó? Agora sim, quando a gente fala de células do tecido ósseo, então, lembra, quando a gente fala em blastos, são células mais jovens. E ócitos são células mais velhas, mais maduras, tá? Osteoblastos, então, são aquelas células responsáveis pela síntese, então a fabricação e deposição da matriz óssea, tá? Então, eles vão formar essa matriz óssea. Ju, eu não tô entendendo o que que é essa matriz óssea? São as novas células, é a minha matriz, lembra que a gente falou, ó? De cristais, né, de minérios, de colágeno, tá bom? Então, todas essas substâncias são produzidas por células chamadas de osteoblastos, tá bom? Responsáveis aí pela formação do tecido. Nós temos também osteoclastos. Osteoclastos são células muito importantes porque elas vão fazer a reabsorção do tecido ósseo. Isso daqui tem a ver com o crescimento? Tem, porque é a partir da ação dos osteoclastos que eu tenho uma remodelação e uma adaptação do esqueleto. Então, conforme, imagina assim, o osso, lembra o nosso órgão, ele não é fixo. Por quê? Justamente por essa parte aqui da epífise, ele vai sendo mais nutrido, e a partir disso, essa diáfise, ela vai sendo mais alongável, tá?
Então, o osso não é uma estrutura rígida, por mais, né, que ele é rígido, ele é duro, mas ele não é fixo, ele não é estável, tá bom? E esse ponto aí que eu queria chegar. Por conta, principalmente, da ação das células, chamadas de osteoclastos, que ficam lá nesse tecido ósseo, que está dentro do meu osso, belezinha? E a gente tem também os osteócitos, ó. Os osteócitos, então, eles são células que foram originadas dos osteoblastos e eles estão dentro da minha matriz óssea, lembra? Aqui, ó, os osteócitos estão dentro da minha matriz óssea, tá? Muito bem. E eles atuam na manutenção e na reparação do tecido ósseo. Show? Deu para ter uma noção aí das diferenças entre eles? Muito bom. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a regulação do cálcio. Como é que acontece essa regulação, né? Esse fornecimento, essa redistribuição do cálcio? Quando a gente fala de calcitonina, o que que a gente quer dizer? Quando a gente fala de calcitonina, pessoal, a gente fala que é uma concentração de um hormônio, é esse hormônio, calcitonina, produzido por células da tireoide, tá? A tireoide, lembrando que é uma glândula. Lembra? A glândula produz hormônio, beleza? E esse hormônio, ele vai atuar, então, diminuindo os níveis de cálcio no sangue, tá? Se diminui os níveis de cálcio no sangue, acaba inibindo a atividade de osteoclastos. Osteoclastos que estão ligados na remodelação do esqueleto. Ou seja, por que que isso é importante, então? Essa regulação do cálcio é importante. Por quê? Olha só. Quando a gente tem, né, essa desregulação, pode indicar um problema, por exemplo, um câncer na tireoide. Muito bem. Então, acaba sendo uma. O nível desse hormônio acaba sendo uma suspeita para fazer outros exames, né, que vão medir, por exemplo, os níveis de cálcio aí no sangue, tá? Então, ó, é, esse hormônio ele vai atuar dentro de faixas aí que são consideradas saudáveis, tá? Então, ele vai diminuir a velocidade de decomposição dos ossos, tá? No nível normal. Quando a gente tem uma disfunção, ele pode, por exemplo, aumentar a velocidade de decomposição dos ossos, né? Isso, consequentemente, pode acarretar em algumas fragilidades, tá? Que mais? Ele inibe, então, a reabsorção de cálcio nos ossos. Que mais? Diminui também a absorção de cálcio pelos intestinos. São, ações aí consideráveis, tá? Consideráveis, assim, esperadas já. E também aumentam a excreção de cálcio pelos rins. Beleza, pessoal? Então, é um hormônio proteico, tá? Formado aí por aminoácidos, que tem a principal função de reduzir os níveis de cálcio no sangue, tá bom? E, consequentemente, diminuir a velocidade de decomposição dos ossos. Já o paratormônio, ele também vai ser um hormônio, só que produzido pelas glândulas paratireoides
e vão ter a função oposta de aumentar os níveis de cálcio no sangue, estimulando a atividade de osteoclastos, tá? Então, ó, enquanto um é um hormônio que diminui a atividade dos osteoclastos, o outro aumenta, tá? Então, uma certa disfunção, né, entre eles, dependendo aí, né, do estágio de vida, pode indicar alguma desregulação, né, alguma, enfim, perda de função hormonal, tá? Então, ele estimula, olha só, os níveis de cálcio e fósforo no sangue, tá? Sangue. Muito bem. Ele tem uma função também importante, ó. Quando os níveis de cálcio estão baixos, esse hormônio aqui ele vai atuar, estimulando a liberação de cálcio. Então, se o meu nível de cálcio está baixo, eu tenho uma ação do meu hormônio para-hormônio, tá? Consequentemente, ele vai aumentar a concentração de cálcio no sangue. Beleza? Legal. Quando o nível, e consequentemente, né, estimula aí a absorção de cálcio pelo meu intestino, tá? Quando o meu nível de fósforo, né, também consequentemente estiver alto no sangue, esse hormônio aqui também, ele vai atuar, fazendo com que o fósforo seja, liberado pela urina, tá? Então ele acaba regulando essa concentração de cálcio no sangue e fósforo, beleza? Por isso que eles acabam sendo reguladores aí de cálcio na corrente sanguínea, tá bom? Então falou desses dois, saibam que são hormônios, beleza? Legal. Quando a gente fala em ossos também, né, no tecido ósseo ou no osso propriamente dito, a gente tem tipos de ossos. A gente pode falar em ossos longos, por exemplo, são aqueles encontrados nos membros, né, como o fêmur e o húmero. Possuem diáfise, né, e epífises. Então lembra aquela a forma, né, epífises e a diáfase, diáfise. Então é como se fosse o corpo do osso e as extremidades, tá? Ah, a estrutura deles é compacta e esponjosa. Compacta, né, externamente, e esponjosa internamente, tá bom? Esponjosa a nível de tecido ósseo, né? Não é uma esponjoso totalmente esponjoso. A gente também pode ter ossos curtos, tá? Presentes em locais como os pés, as mãos. Esses ossos, eles têm formatos cúbicos e são predominantemente compostos por osso esponjoso, por tecido ósseo esponjoso, né? Vamos dizer assim. E vocês também podem ouvir falar sobre ossos planos, né? Por exemplo, são aqueles encontrados no crânio e na pelve. Eles são compostos aí por duas camadas de osso compacto com osso, né? Tecido ósseo esponjoso entre elas, tá? Esses aqui estão mais ligados à proteção aos órgãos vitais. Muito bem. Agora, quando a gente fala de ossificação, a gente pode falar em dois modelos de ossificação: intramembranosa e endocondral. O que que é ossificação? Pelo nome, o que que vocês imaginam que seja ossificação? Processo de formação do osso, de desenvolvimento do osso, tá? Então, quando a gente fala da intramembranosa, ó, a gente está falando de uma formação do osso dentro de uma membrana. Então, a gente tem células mesenquimais, tá? Da formação, então, deles, que vão se diferenciar em osteoblastos, células jovens, e vão depositar a matriz óssea, tá? Então, é essa formação da própria, do próprio tecido, né? Pré-tecido aí da membrana, que vai formar, por exemplo, as minhas células, é o que a gente chama de intramembranosa, tá bom? Esse processo, por exemplo, forma os ossos do crânio, planos do crânio. Ou a gente pode ter uma ossificação endocondral. O que que é isso? Quando a gente tem uma formação de um molde cartilaginoso, por exemplo, aqui, né? Quando a gente tem uma fratura, uma fissão,
que posteriormente é substituído por um tecido ósseo. Esse processo forma a maioria dos ossos aí do nosso esqueleto, tá? Na verdade, assim, quando a gente tem uma fratura, né, a gente acaba tendo, depende do nível da fratura, né? Se a fratura, por exemplo, o local que você fraturou está muito próximo, né, do original, ou está muito distante, o processo, por que que a gente põe gesso? Para justamente tentar fazer esse processo de ossificação no lugar mais próximo do original, tá? Às vezes dá errado, às vezes não acontece, né? Mas por isso que é importante também de sempre manter o gesso, né? Uma superfície um pouco mais rígida, para você estimular esse processo de formação do próprio osso, né? De células novas que o tecido ósseo vai formar, ou então de células cartilaginosas que já existem, por exemplo, em locais, né, de articulações, para estimular a formação desse osso mais próximo do local original, tá bom? Então são dois processos aí que a gente pode ter a formação do tecido ósseo. Legal. E o desenvolvimento desse tecido, então? Ele acontece de acordo, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, senão eu vou judiar de vocês. Ele acontece, ó, por meio de uma ossificação, então. Então, olha só, a gente tem linhas de crescimento, tá? O nosso tecido ósseo começa a crescer. A gente também vai ter uma formação de uma cartilagem, de um tecido cartilaginoso. Lembra, a gente está falando de um tecido conjuntivo, mas aqui das especificações de cada um dele, tá? De cada um deles. Muito bem, então a gente tem a linha de crescimento do tecido ósseo, mais cartilagens aí crescendo, se desenvolvendo. Depois a gente tem uma ossificação, olha só, epifisária, lá da minha parte da epífise do osso. A gente começa a ter a fusão dessas epífises e depois da formação acontece uma interrupção do crescimento ósseo, tá? Então é um processo gradual, que a gente fala que é um crescimento longitudinal dos ossos, longitudinal, e que vai ocorrer por meio dessa ossificação endocondral na cartilagem, nessa cartilagem de conjugação, tá? Então, o crescimento do meu osso não é só para cima, opa, pode ser para baixo também. Ele vai acontecer por esse processo de ossificação endocondral, tá? Permitindo o aumento do comprimento até a fusão das epífises. Então, primeiro a gente inicia aqui com esse processo interno, né, no meio, até depois formar as epífises, tá? Isso é um osso, beleza, lindo, maravilhoso. E depois a gente tem a fusão, a formação dessas epífises. Olha que ossão, hein? Haha. Tá bom? Então é assim que acontece um desenvolvimento e um crescimento ósseo. A gente pode ter também algumas doenças e alterações de formação desse tecido ósseo. Por exemplo, a osteoporose. O que que é a osteoporose? É a perda da massa óssea, tá? É a perda da minha é, fabricação, né, de novas células do tecido ósseo e, consequentemente, gera fragilidade e maior risco de fraturas. A gente não tem uma renovação constante aí, né, das células, tá bom? Que mais? A gente pode ter o raquitismo. O que que é o raquitismo? É uma deficiência da vitamina D. Um bisu aqui para vocês, ó. Raquitismo. Vitamina D, tá? Mas não é assim que escreve, pelo amor de Deus. É só para vocês lembrarem que está associado com a falta de vitamina D, tá? Essa falta de vitamina D, ela pode ser mais presente em crianças, né? Quando a gente tem aí uma maior necessidade de formação óssea e, consequentemente, ela pode formar raquitismo. O que que é o raquitismo? É quando a gente não tem a formação óssea muito bem feita, né? Essa criança não tem um desenvolvimento ósseo muito legal, tá? Osteomielite também. Sempre quando fala em it, pensa que é uma inflamação, uma infecção. É uma infecção no osso que pode causar até, por exemplo, necrose, né? Perda aí do meu tecido ósseo, algumas deformidades, se esse tecido não consegue se renovar muito bem. E a gente acaba tendo também fraturas nesse osso, nesse tecido ósseo. O que que é uma fratura? É quando a gente tem um rompimento parcial ou completo da estrutura óssea. Belezinha? Então, pessoal, o que que
a gente precisa saber aí sobre o tecido ósseo, que ele não é formado só por osso, que o osso, na verdade, é um órgão que a gente tem locais, né, diferentes do meu osso, ó. Por exemplo, isso daqui é uma epífise, né? Isso daqui já é a parte mais central do meu osso, lembra como é que chama? Olha só, diáfise, tá? Então, a gente tem diferenças estruturais quando a gente fala de osso. Eles são fundamentais, né? O tecido ósseo é fundamental para a estrutura e função do corpo, tá bom? Até para essa regulação de minerais, né? Por exemplo, do cálcio. Ah, e se eu estou precisando de mais cálcio na minha corrente sanguínea, um hormônio pode atuar liberando esse cálcio. Ou então ele pode reter o cálcio, né? Da minha corrente sanguínea, tá? Alterações no tecido ósseo podem levar a doenças delibitantes, né, como raquitismo, como osteoporose, requerendo, né, avanços constantes aí em pesquisa e tratamento. E também por conta disso é um campo muito promissor aí para inovações, né, para pesquisa, para o desenvolvimento da medicina, fisioterapia, enfim, muitas profissões cabem aqui, tá? Porque estão ligados a isso, ó. Qualidade de vida. Legal, pessoal. Vamos agora de questão então, ó. O tecido ósseo, apesar do que muitos pensam, é também um tecido vivo. Ele é composto por diferentes tipos celulares e uma matriz mineralizada. A respeito desse tecido, marque a alternativa incorreta. Vamos lá. Nutrientes e gases difundem-se pela matriz óssea. Células especiais do tecido ósseo são responsáveis pela produção da matriz óssea. Algumas células do tecido ósseo são capazes de destruir a matriz e reabsorvê-la. O tecido ósseo é responsável por fornecer a sustentação e proteção, além de auxiliar na movimentação do corpo. Ou, letra E, vasos sanguíneos são encontrados nas cavidades dos ossos. Vou dar um tempinho aí para vocês e a gente já volta a se falar. Lembrando que é incorreto, hein, pessoal? E aí? O nosso gabarito é a alternativa A. Por quê? A gente não consegue ter essa difusão de nutrientes e gases pela minha matriz óssea, tá? Por isso que a gente tem um mosquitinho aqui, tá? Não é uma dancinha não do TikTok, é o seguinte, a gente não tem então essa solubilização, né, concentração dos nutrientes aqui, por isso que a gente precisa de células do tecido sanguíneo, tá? Por isso que a gente tem lá a participação dos vasos sanguíneos, também entre o meu tecido ósseo, para permitir essa passagem de nutrientes, tá bom? Muito bem. A gente tem células responsáveis pela produção da matriz óssea, tá? A gente tem células capazes, sim, de reabsorver e destruir essa matriz. Principais funções aqui, ó, sustentação e proteção. E a gente tem também vasos sanguíneos aqui na cavidade dos ossos. Beleza? Aqui poderia gerar um pouco de dúvida, né? Por conta de como essa questão está escrita. Mas eles não se difundem, né? Pela matriz óssea. Eles estão contidos em vasos sanguíneos e esses vasos sanguíneos vão transportar aí os nutrientes e gases para a minha matriz, tá bom? É assim que acontece. Não é que eles estão soltos e vão se difundir ali, não. Beleza? Por isso que é incorreta. Mais uma. Opa, deixa eu ver. Aqui eu repeti. Mais uma, mais uma. Essa sim. Aí, essa sim tá certa. Indica a alternativa que se refere corretamente ao tecido ósseo. É um tecido conjuntivo com matriz calcificada, composta por fibras orgânicas e sais inorgânicas, e ele é vascularizado. Ó, lembrando que é a correta, hein? É um tecido de origem mesodérmica, avascular.
Suas células, os condroblastos, possuem abundante material intercelular, constituído de células arredondadas, com o núcleo e grande parte do citoplasma restritos à periferia das mesmas pelo acúmulo de gordura, constituído de células alongadas, plurinucleadas, envolvidas por bainha de tecido conjuntivo, tem origem mesodérmica, ou letra E, pode derivar-se embrionariamente da ectoderme, da mesoderme ou da endoderme, e com algumas exceções, é vascular. Qual que é a correta? E aí, pessoal, a correta é a nossa alternativa A, tá? É um tecido conjuntivo, tem a matriz calcificada, tudo que a gente falou, tá? E ele é vascularizado, beleza? Ó, aqui a gente não fala dos condroblastos. Que mais? Não são só células arredondadas, a gente tem células achatadas aqui também. Ó, acúmulo de gordura? Aqui não, né? Aqui ele tá falando do tecido adiposo. Células alongadas? Não. Células plurinucleadas? Não. Isso daqui a gente vai ver que é uma característica do tecido muscular, tá bom? E quando ele fala dessas três origens, ele está falando do nosso tecido epitelial. E com algumas exceções, é vascular? Não, aqui ele é totalmente vascular. Beleza? Pessoal, é isso. Então a gente fica por aqui na aula do tecido ósseo. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima de tecidos ainda. Mas isso é legal. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.